mais um episódio da nova temporada do nosso podcast. Hoje eu estou com a alegria tripla, né? De receber essas máquinas de aprovação, né? Isa Nunes, Will e Jadiel. Minha gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, né, por ter aceitado o convite e dizer que eu estou triplamente feliz, né, porque eu convidei, consegui reunir todo mundo hoje, que é o núcleo de Isolada, né, o curso preparatório aqui em Palmeira dos Índios. Então, e a Isa? E aí, Roberta? Obrigada, pessoal, pelo convite, né? É um prazer estar aqui participando dessa conversa com vocês. E vamos embora, né? Quer que eu fale um pouquinho sobre o que agora? Agora eu queria que antes a gente esperar só um minutinho para que o Will também fizesse uma breve apresentação para vocês conhecerem também. Eu sei que todo mundo conhece, né? Mas. E o nome do podcast é sugestivo, né? Vamos conversar. Nesse sentido, eu já me sinto extremamente empolgado, porque quem conversa está aqui. Mas, realmente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação sempre poder participar da conversa, ainda mais ao lado de pessoas que eu admiro muito o trabalho. A Isa Jadiel e a Roberta são pessoas que estão envolvidas nesse processo de comunicação, de docência, e é muito importante para a gente construir uma sociedade mais justa, mais pensante nesse sentido. Vamos conversar muita coisa hoje. Vamos sim. E aí, Jadiel? Olá, Roberta. Fala, galera, aqui o Jade na área. Estamos aqui, né? Tem que ter o slogan, né? É muito bom estar aqui conversando com vocês, né? Muito bom estar aqui com você, Roberta, que é uma pessoa muito importante para a gente, né? Mais do que mãe de um aluno, é uma amiga nossa, né? Então, isso é muito bom. Nós estamos bem felizes de estar aqui com você, né? Então, vai ser muito bom. Vamos conversar sim. Vai ter muita conversa, hein, Isa? Agora, vem mais para cá um pouquinho. Jogar mais pra cá? E qualquer coisa, Isa, pode puxar, ajustar para você, viu? Aí Tô fica até emocionada aqui, fique a à estrutura do vontade. negócio é assim. Sensacional. Viu? Isso aqui pode Você nem deixar. se pode falar, não pode ser editora vai aqui. Mas eu me sinto daqui, são tantos holofotes, tantos microfones, eu não me sinto aqui já não estrutura de fama. Aqui assim. E é o básico, viu? É o básico. Esse é o básico, eu fico imaginando avançar. Mas, Isa, eu queria que você começasse falando quem é Isa, né? Isa. Quem é Isa? Isa É. Isa é uma pessoa que nasceu É. professora. Eu posso dizer assim, que eu nasci para educação. Isa começou a ensinar com 13 anos de idade, viu? E se encontrou na educação desde sempre. Eu sou formada em Química, aí também eu fiquei... Não, mas não tem. Pode até Sou formada em Química pela UFAL. Tenho mestrado em Físico-Química também pela UFAL. Estou atualmente no doutorado em Educação pela Federal da Bahia. Sou professora do curso de Química da UNEAL aqui no Campus 3 há 10 anos. Vou fazer 10 anos de UNEAL, viu, gente? Ensinando a professores de Química a dar aula de Química, né? Que é uma dificuldade. Acho que todo mundo aqui passou por professores de Química que não sabem ensinar Química. Então, a ideia é ajudar na formação desses professores. E estou com o Núcleo de Isoladas, né? Eu fundei o Núcleo de Isoladas, a gente tem 5 anos de Isoladas, está no 6º ano da gente. Fundamos em 2019 aqui em Palmeira dos Índios, com a equipe de 5 professores, que atualmente são 5. Tem mais professores hoje, né? E a equipe mudou um pouco no decorrer desses anos, mas estou aqui, ó, com o Jadiel há 4 anos já. Ele só 2 anos que a gente não participou juntos, né? O Will aí já não Cheguei, sou novinho da casa, sou novinho. Bebê. Sou bebê da Mas casa. agrega demais. Agrega demais, assim. Veio para somar, você sabe disso, né? Você está... Responsabilidade, né, de chegar numa casa que já está aberta há algum tempo, que tem um respaldo, porque o trabalho que o Núcleo faz aqui em Palmeiras, chega a Arapiraca, chega a Maceió, como uma casa que mais aprova no estado e na região inteira. Então é importante marcar que vem do interior. Às vezes a gente fica super valorizando os cursos e as produções que nascem na capital, mas é muito importante a gente marcar que o Núcleo nasceu em Palmeiras e é aqui que ele tem entregado os frutos, apesar da expansão para Maceió, e a gente já está ajudando a expansão para outros lugares também, de outras cidades, nasce no interior, e eu acho que é importante marcar nesse sentido que essas aprovações nascem aqui e continua sendo o celeiro das aprovações daqui de Palmeira dos Índios e de outras cidades circunvizinhas
que acabam se aproximando do núcleo em função desse resultado, né? Há 2 anos nós tivemos uma zoada lá em Maceió, né? Porque nós tivemos uma aluna aprovada lá na UFAL Maceió e os professores pegaram lá para os 5 primeiros colocados. Então, o primeiro colocado é de cursinho tal, o segundo é de cursinho tal. Mas e esse aqui é de onde? Esse aqui é de Palmeira dos Índios, de um núcleo de Isoladas. É nosso. Então, assim, a gente está fazendo burburinho até fora de Palmeira. Estamos crescendo. Eu costumo dizer que a gente está fazendo história junto com Palmeira dos Índios, né? Porque Palmeira dos Índios, o que é que aprovava? O que é que se tinha de um cursinho preparatório para vestibular? Antigamente, os alunos eles tinham que sair daqui para estudar ou em Arapiraca, correr o risco de pegar uma estrada todo dia, ou os pais mandavam para Maceió para morar em Maceió para fazer as isoladas lá. Não tinha nenhuma opção em Palmeira dos Índios que conseguisse agregar como é que eu posso dizer, a aprendizagem que os alunos aqui precisavam. Então, aqui era carente disso. Quando eu digo que a gente constrói a história com Palmeira dos Índios, é porque a gente caminha junto com Palmeira dos Índios. Não é à toa que a gente fez uma aprovação histórica. O Jadiel, ele falou de um caso que aconteceu há 2 anos, que foi Gabriela Rocha. Foi 5º lugar geral, Maceió em medicina. Foi a primeira aprovação, assim, de pódio que a gente teve. Eita, eu sei. Foi há 2 anos. Para você ver que Ó, é uma Roberto, coisa... eu sei que é isso, ninguém sabe aqui que que em será? primeiro lugar. Não precisa falar disso, mas é Tá, uma vamos surpresa. Vai É. estar nos acompanhando saber daqui a pouco. Eu vou fazer um A suspeito. gente está falando muito da né? gente, mas daqui a pouco vamos puxar os lados da apresentadora e qual a conexão entre o núcleo e a apresentadora, né? Para as pessoas ficarem bem cientes desse processo. Mas aqui a estrela são vocês, viu? Vamos lá, Mas Isa. eu acho que se não fosse assim, os alunos, se não fossem os pais, a gente nem estaria aqui hoje. É tudo construído. Eu acho que não sou nada eu que faço só, eu que faz só. É um trabalho que a gente, todo mundo junto, consegue construir. Então, eu posso dizer que o núcleo está em construção sempre, e eu acho que a gente está só começando o que a gente vai apresentar aqui em Palmeira dos Índios, o que tem para Palmeira dos Índios. Porque, olha, 2 anos, Gabriela Rocha. E aí a gente bota ano passado 2 primeiros lugares em medicina. Foi Nívia. Nívia, filha de quem? Quem será, Filha né, de Quem será? Filha de quem? Primeiro lugar em Arapiraca na Ampla e teve o primeiro lugar de cota também de Maceió, foi nosso, um aluno de Maribondo, não é Palmeira, mas é região, minha gente. Ou seja, alunos que antes tinham que sair para estudar, que antes tinham que se abdicar da sua família, pegar a estrada, está conseguindo fazer sua própria evolução em Palmeira dos Índios, perto da sua família, Exatamente. entendeu? Sem precisar sair da sua raiz. Então, a gente está conseguindo construir história aqui. Entendeu? É essa visão que eu tenho. Se ela perguntou quem é Isa, ela já deu recado. Quem é Isa? Apenas. Jadiel é daqui. O Will é de Arapiraca, mas Jadiel é daqui, né, Isso, Jadiel? eu sou natural daqui há 25 anos, estou nessa cidade, né? Nasci aqui. Bom, eu sou formado em matemática pela Universidade Federal de Alagoas e também sou quase mestre. Faltou 99% aí resolvido. Falta só a documentação para a gente finalizar esse processo aí, mas graças a Deus já passou essa. Não fala em documentação, também. não. Ei, Jesus. Hoje tem mais A palavra proibida, a palavra proibida. Mas estamos juntos há 4 anos aí no Núcleo de Isoladas, né? Eu já trabalho no cursinho desde 2016. Eu era aluno do Complexo Educacional Agostiniano aqui em Palmeira. E aí eu fui conheço a Alcineide. Conhece, tá? Foi minha Mas treinadora lá. Vou conversar com ela. Ah, muito bom. E nesse ano, o 3º ano, mudou o módulo lá. Então, foi um módulo diferente, a forma de avaliar era diferente, as provas eram diferentes. E eu fui o único aluno que consegui passar em todas as disciplinas. Nós éramos 3 terceiros, ao todo eram mais de 120 alunos, e eu consegui passar em todas as disciplinas com nota 8 acima em todas. Então, isso chamou a atenção dela. Eu queria fazer direito à época, mas aí ela me chamou e fez, tem uma proposta para você. Você quer ser meu monitor aqui? Poxa, agora, tá tudo certo. Ela me deu um valor que para aquela época era muito bom, mas assim, pra gente que dá aula hoje, né, meu Deus, ela me pagava R$200 para que eu desse ela na turma do IFAL e na turma do Enem. Eu agradeço muito, porque, Agora mesmo. meu Deus, na hora eu disse, vamos embora. E foi ali que eu disse, não, eu não vou deixar de fazer algo que eu penso que gosto, porque eu preciso fazer o que eu amo. E eu amo ser professor. Então, eu corri para fazer matemática, né? Os meus colegas não entenderam, os meus professores, às vezes, também não entenderam, porque eles depositavam esperança de uma aprovação em um curso de mais nome, né? Mas eu precisava fazer o que eu amo, né? Então, fui para Arapiraca, morei lá também, 3 anos eu passei em Arapiraca, lá na terra do Rio. E quando voltei para cá, voltei para casar, montei a minha isolada, mas aí a pandemia veio e acabou com o que a gente estava projetando. E aí, a ligação que ela me fez, vamos conversar, a gente já tinha trabalhado junto antes. E aí a gente conversou, estamos juntos aí, finalizando aí esse 4º ano,
com muitas aprovações, com muitas evoluções, com 42 questões de Nicole, com 40 questões de matemática. As minhas meninas aí deram show, com muitos alunos acima de 35. Então, assim, a gente tem evoluído bastante. A Isa estava falando da questão de alunos aprovados aqui da nossa cidade. Nós estamos vendo situações, eu também dei aula em Arapiraca, em cursinho, a gente pegava alunos da circunvizinhança que iam para Arapiraca. E agora eles estão vindo para Palmeira. Nós estamos recebendo alunos de Belém, nós estamos recebendo alunos de Igaci, que está bem pertinho de Arapiraca. Até alunos de Arapiraca estão vindo estudar com a gente. Porque eles estão vendo que Núcleo dos Isolados é sinônimo de aprovação. Eu sempre digo isso. E o núcleo também tem a vantagem de você ter uma estrutura de transmissão muito boa. Então, a tecnologia possibilita que a gente consiga chegar a alunos de muitas outras cidades. E acho que isso é um ponto importante, porque vai expandindo e, inclusive, democratizando o acesso à informação e a conhecimento. Então, não é só... Além da região, a gente tem atendido alunos de muitos outros lugares. E isso se deve também ao trabalho realizado durante, acho que, a pandemia, né? A pandemia modificou muitos processos de educação e, nesse sentido, o Núcleo tem um trabalho fenomenal, inclusive muito melhor que muitas isoladas de Arapiraca de Maceió, no sentido de conseguir transmitir esse material que é gravado, que fica registrado, que o aluno pode ir lá tirar dúvida. E é um trabalho de assistência muito grande para os alunos nesse sentido. Will, aproveitando já a sua fala aqui, já que está... Já no ponto. Já no ponto. Você é de Arapiraca. Inclusive, meu gente, o Will lançou há pouco tempo um livro maravilhoso. Viu? Fazer uma merchanzinha do seu livro. Né? E veio a convite de Isa, como foi? E a Isa disse, vem-se embora pra cá, que a gente tá precisando de você aqui, chegue logo. Então, a minha história, apesar de ser de Arapiraca, a minha história se mistura um pouquinho com Palmeira dos Índios, porque eu estudei aqui no Instituto Federal, né? Eu fiz eletrotécnica aqui no IFAL. E aí eu retorno para Arapiraca, porque eu sempre morei em Arapiraca. Quando eu terminei o IFAL, volto para Arapiraca, porque eu morava aqui lá, dividia, dormia aqui alguns dias da semana. E aí encontrei com a Isa trabalhando em Arapiraca. E aí as coisas estão se conectando, porque a Isa já foi plantando a sementinha, dizendo, Palmeira dos Índios já tem conexão com Palmeira, vamos para o núcleo, porque o negócio lá está funcionando. E aí eu tinha aberto o meu primeiro ano de isolada em Arapiraca, e aí já foi expansão, porque eu já estava no primeiro ano da isolada da Rede Will em Arapiraca. Que é redação, no caso. De redação, especificamente redação. E lá em Arapiraca eu trabalho em linguagens também, junto à redação. E a Isa disse, vamos para Palmeira. E eu disse, a hora é agora. Só se me chamar, eu vou. Eu sou daquele nível, Roberta. Você me chamou, bateu a latinha já, tocando aqui samba. Eu já tô entrando no processo. E aí eu me identifico muito com o projeto do Núcleo, porque, de fato, ele se conecta muito com o meu trabalho. Eu sou aquele professor que é meio fora da curva. Eu vou do movimento contrário do que a gente vê na modernidade. As pessoas querem as coisas muito prontas hoje. Isso me assusta muito. Então, inclusive no YouTube, quando você encontra alguns professores para ensinar redação, ele está preocupado no processo de ensinar a estrutura coringa, que o aluno vai pegar e vai só inserir o tema, porque já está pronta a redação dele. E aí, quando eu chego aqui no Núcleo, eu encontro alunos sedentos, e aí esse é a característica do público de Palmeira dos Índios. Eu adoro o meu público de Arapiraca, minha isolada nasceu em Arapiraca, amo o público de Maceió, mas eu encontro aqui um perfil de aluno totalmente diferente de outros lugares, e eu comento isso sempre que tenho oportunidade. Eu chego nas minhas aulas de aqui de Palmeiras, os alunos estão sedentos por aquele conhecimento, e é aqui que nasce a minha realização de ser professor. É nessa experiência onde eu chego, seja em Palmeiras ou em Arapiraca, e eu entro naquela turma, e a turma está assim, sedenta, onde você não consegue ouvir um barulhinho de nada, porque está todo mundo ali pronto para aprender. E aí eu acho que eu me apaixono pela proposta do Núcleo nesse sentido, porque ele trouxe para mim um público de aluno que é aquilo que me faz ser um professor realizado, poder entregar por meio da interação, assim, nada pronto, tudo construído ali no processo de participação junto com os alunos, de reflexão social, e é isso que vai fazer com que a gente tenha melhores cidadãos. Então, o meu projeto na Rede Will, no Núcleo, vai para além da ideia de escrita, vai para o processo de aprovação, de cidadania, porque a aprovação acaba sendo o fim, mas aí a gente vai aproveitando o meio, que é o processo todo de construção de cidadania. Eu tenho cada vez mais me envolvido nessa percepção de que a nossa função é a aprovação, que a gente tem que dar o respaldo, alguém que procura o cursinho está procurando a aprovação, mas por que não aproveitar esse processo e construir cidadãos para o futuro, assim, através de redação? Eu acho que é a área propícia para a gente discutir cidadania, sociedade, saúde, educação, essa série de eixos que fazem cidadãos melhores. Exato.
Acho que é isso. Ele fecha. Acho que o caminho é esse. Seu canhoto. Vamos fazer uma dupla aqui no podcast. Mas o meu problema é que depois que eu começo, eu sou um pouco democrático na fala. A conversa foi bonitinha, mas depois que eu começo, eu não quero mais parar. O problema de participar de um formato de podcast será esse, assim, do tipo... Só um monólogo. Que horário que as pessoas falarem. E acho que é isso que me faz eu me identificar, não com matemática, com todo respeito. Exatas e da natureza. Mas a linguagem me possibilita esse universo da comunicação, né? Então, assim, eu sou. Eu amo. Pois é, e agora, vamos lá. Maceió foi depois daqui de Palmeira dos Índios? Foi, Maceió, a gente Pode puxar, Isa. Maceió a gente abriu ano passado. Entendi. Diante do sucesso, né? A pedidos. É como o podcast. A gente começou aqui em Palmeira, aí a pedidos, diante do sucesso. Vamos gravar também, Marcelo. Aí vamos fazer o núcleo. Exatamente isso, uma expansão do núcleo. O núcleo começou em Palmeira. Eu costumo dizer que o núcleo ele começou de fora para dentro, né? As pessoas começam na capital e depois vai indo para o interior. Eu fiz o contrário. Eu comecei no interior para chegar na capital, né? Porque a gente sabe que a capital tem vários professores. Então, chegar aqui foi a primeira isolada de Palmeira dos Índios. Foi o núcleo de isolado, não tinha isolado aqui. E tem outro? Tem. Ah, é? Não Agora sabia, não. Eu pensei que só tinha o O núcleo. bom é o Eu pensei que só tinha O bom é o tom que ela pergunta. O bom Essa foi o palavra é tom. proibida. Tem outro. Eu gosto de fã, sim, senão... Aí eu Os meninos sou assim. dizem hoje em dia, será que pode chamar isso de fanfic? Como eu gosto dessa fanfic. Eu sou assim, eu sou assim. Ah, deixa eu do lado. Começar aqui, né? Esses outros são núcleo. Não é? sobre Sobre isso. isso. Vocês são fantásticos, fantásticos, fantásticos. E, assim, eu tenho a coisa que eu mais amo na minha vida, acho que até vai além da minha vida, são as minhas duas filhas. Sim. E quando eu entreguei ela para vocês, porque é uma entrega, né? Como a escola, né? É verdade, quando É um uma processo pessoa. de confiança, né? Você entrega Exatamente. esperando, acho que muito mais do que só aprovação. Você entrega pensando na perspectiva de é meu tesouro. Tá ali. Exatamente. E quando as meninas chegavam, aí eu, e aí, como é? Porque eu também tenho isso, né? Vamos perguntar, que eu quero saber de tudo. Eu nunca fui no núcleo, mas sei de tudo que acontece no Nem núcleo. conheceu o prédio? Mas é bom. Nunca Você fui. não conheceu o prédio? Não, mas. Essa confia. Mas eu conheço tudo que acontece, como eu já imagino, assim, veja só, e tudo, enfim. E as meninas, elas gostavam muito, e até eu dizia, não, minha filha, faz assim em casa. Não, mãe, a gente vai pro núcleo. Não, mãe, é que a gente quer estar no núcleo. Não, mãe, porque a Isa, e aí aquilo foi me empolgando, né? E eu aprendi, porque se elas gostam, eu já amo. Eu sou assim, né? Se elas gostam, eu já amo. Então, eu entreguei. E vocês me deram resultados, porque eu falo da Nívia, porque foi, no caso, a primeiro lugar. Mas a Nicole também está totalmente preparada, a gente sabe disso, né? Sabe que, aí eu falando da questão de documentação, né? Que ela reveio, né? Mas, enfim, ela ficou na lista, mas é porque acho que ela quer falar um pouquinho com vocês, viu? Ela tá mais tempo com a Como eu gente. vi a pessoa provar e não levar. É o gostinho de aprovei uma vez e agora vai provar de novo. Aí, assim, vocês no dia do Enem, né? Aí eu fico em casa. Aí eu digo, eita, meu Deus do céu, eu levo o lanche, aí, mãe, aí eu faço o sanduíche e não sei o quê, e o chocolate, e não sei o quê. Ela disse, mãe, se eu parar pra comer, eu não vou fazer essa Tudo isso que a senhora fez. a gente que é mãe, quem tá em casa, quem é mãe, quem verdade. sente o que é isso. Eu digo, e a água? E o remédio de cabeça? Ai, minha Nossa Senhora, vai com fé. Aí quando eu chego aí assistindo lá os stories de vocês, né? Aí tá o tio Jade, aí tá a Isa, aí tá todo mundo esperando. Eu digo, ai, meu Deus, estão cuidando das minhas anjinhas. Meu Deus do céu, as menininhas, duas moças. Mas é pra mãe, né? O filho nunca E cresce. a gente sabe que esse momento é muito difícil para eles. Eles ficam muito nervosos no dia do Enem. E lá, e eles só nos veem. Isso. Não, Já dá uma... dá um alívio. De ter aluno que abraça a gente e chora. De ter aluno que diz, Isa, eu só precisava ver você antes. Isa, a inscrição do Enem esse ano já começou. Inclusive, já começou, né? Então já está pronto. O Ministério da Educação já liberou as datas. O primeiro dia de prova, se eu não estou enganado, não quero passar fake news, não. Será dia 9 de novembro. Dia 9 e 16. Serão É. os domingos, como de costume nos últimos anos. 16 eu gosto mais. 16 gosta mais, eu gosto mais de 9. 16 já estou de férias, já na praia, aproveitando, tomando banho de sol, que passou 8 meses ou 9 sem nem conhecer nada que não seja os cursinhos. Mas é importante a gente falar desse processo que vocês estavam falando agora
do quanto o processo é grande, porque a gente acha que o processo se constitui apenas do estudo. Mas tem uma série de coisas, e nesse sentido eu também preciso evidenciar o trabalho do Núcleo Puxando a Sardinha para Casa, porque a gente tem esse trabalho de se preocupar, sobretudo a Isa, que eu vejo, no sentido de fazer grupo com os alunos, de acompanhar, de perguntar do emocional, de ao longo do ano ir fazendo essa construção de uma base para além do que a gente está preparando de conhecimento. Porque o Enem é uma prova de resistência. Eu sou muito empático. Eu nunca fiz, mas eu fico ansiosa. Eu sou muito empático em relação não só ao dia da prova. A minha alergia hoje tá aqui, tá? Minha gente tem esse friozinho gostoso. Mas deixa eu dizer, eu sou muito empático com esses meninos por um motivo. Porque não é só o dia da prova. O dia da prova é uma exaustão, é uma sobrecarga enorme. Mas é um ano, ou muito mais que isso, de preparação emocional e de reconfigurar a rota de como você se prepara para estudar. Porque a gente vive numa cultura educacional que não nos ensinou nem conteúdo e muito menos a como sistematizar a nossa preparação para um concurso, para um Enem, para um vestibular de maneira geral. A gente não foi preparado a estudar. Então, a gente ainda tem alunos com 17, 18, 19 anos que eles não entendem as partes do processo. O aluno não consegue organizar o roteiro de estudo, o que é que ele tem que estudar, quanto ele tem que estudar por dia, que ele tem que dividir essa rotina de estudo com atividade de lazer, que ele tem que preparar o psicológico, que ele tem que cuidar da saúde física dele, porque é essa soma de fatores que vão levar à aprovação. E eu não vou falar isso só em relação ao Enem, a gente, enquanto sociedade, não é preparada para pensar no conjunto de todo. Como é que se faz o todo do sucesso daquilo que eu estou me propondo a fazer? Eu preciso estar bem mentalmente, porque eu passo assim, eu encontro todos os anos com alunos que estão extremamente preparados para fazer uma redação incrível. E aí, quando sai o resultado, que ele vai me mostrar o espelho, porque eu faço questão de acompanhar o pré, durante a prova, e o pós, e conversar com esse aluno para ver se não deu certo, por que não deu certo. E aí eu pego o texto desse aluno que ele fez no dia e digo, não é o seu texto. Eu acompanhei você durante um ano, eu acompanhei suas produções do ano todo. O que é que rolou aqui? Aí ele diz, Você já dizia, o que aconteceu na tela sua aí ele diz assim pra mim, Will, na hora da prova tinha alguém comendo e eu não consegui prestar atenção no meu raciocínio, porque eu estava ouvindo barulho e estava comendo. E isso envolve o preparo emocional, de você, ao longo do processo, também fazendo o aluno se concentrar. Isso, elas faziam redação no Unicompra, faziam redação lá em casa, no ar-condicionado, fazia redação na sala, fazia redação no quarto, aperto, o som do carro passando dia de sábado. Eita, meu até Deus. o carro da rua está passando. Então, é um trabalho que você tem que fazer no sentido de preparação, é entender que, às vezes, não é só o exame, tem questões do seu equilíbrio emocional que você tem que pensar, você tem que se preparar para a diversidade, você tem que medir tempo de prova, você tem que testar ao longo do ano, e eu acho que é esse o diferencial de algumas isoladas e do núcleo. A gente está preocupado com a totalidade do processo. É isso. Eu acredito estava conversando agora com sobre isso. Eu acredito, Roberta, que... A Nicole está aqui, viu, vocês? Acho que a gente está falando aqui. Meu tá também. Acredito que um grande diferencial nosso é que, além do bom trabalho, do excelente trabalho que nós fazemos, que todo o nosso grupo é muito profissional e trabalha muito bem com tudo, é que no núcleo a gente cria vínculo. Então, isso é muito importante para eles, né? Eles não chegam lá para um professor que vai só ditar aula lá, por exemplo, eu sou professor de matemática, eu sou expositivo, então vamos resolver questões, vamos expor conteúdo e se virem vocês. Não, a gente não tem essa sintonia. Por exemplo, o aluno chega lá para conversar com a gente muitas vezes sobre problemas particulares. Sim. E a gente não tem nada a ver com isso, mas nós estamos lá ouvindo. Muitas vezes a gente discute, os meus alunos de matemática, a gente sofre muito, né? Porque a maior cobrança, juntamente com redação, são as que contam mais. E hoje a gente está vendo que a régua de redação tal, eu posso falar melhor sobre isso, né? Por causa dessas redações prontas, basicamente, a régua está diminuindo. Então, quanto menos você tirar em matemática, vai prejudicar muito a sua nota. A nota global, né? Significativa. Então, os alunos eles ficam muito assim. Meu Deus, eu preciso tirar mais de 35, eu preciso tirar mais de 37. E verdade, muitos deles vão precisar fazer isso. Só que se eles levarem como esse peso, e muitas vezes a família em casa não sabe como trabalhar nessa pegada. É difícil, viu? É muito difícil. Nós tivemos um caso de um aluno nosso que aconteceu uma situação assim que, assim, o que prejudicou todo foi como a família fez esse trato. E aí ele conversando com a gente, né, por sermos bem amigos deles, e aí, assim, acabou ficando uma situação bem delicada, e meio que a gente fica como
a base, o é. apoio para eles, né? É esse o meu medo também, porque assim, eu sou uma mãe que eu tento dar todo carinho, tudo, mas eu cobro também. Eu sou rindo aqui, mas vocês não sabem Mas na não, hora da viu? cobrança Na você hora de esfrega. puxar, eu puxo. E assim, por justamente eu me considero até mais assim, preocupada, porque não depende de mim, né? Sim. Aí eu quero ajudar e termina aquela ajuda, aquela mãe, assim, Tem tá que ser uma bom pressão, já, né? mas já Sim. tá bom. Aí eu digo, "Eita, então, será que eu tô pressionando?" Aí eu fico preocupada com isso. Eu digo, amiga, mas entenda, viu? Qualquer coisa de mãe, tá bom. Eu digo, tá bom. Aí eu saio. Aí vai mediando no Aí vou processo. metendo. No dia mesmo da prova, eu até mandei uma foto pra Isa. Ela da prova, eu digo, Isa, mulher, pô, Nossa Senhora, a minha mão tá suada. Aí tira a foto com Porque a gente Entrosado. sente, porque a gente Nossa sente Senhora. o bom, assim, e é muito importante a gente pensar, a gente tá falando de Enem, tá falando do núcleo, mas eu acho que talvez a gente pode transformar, inclusive, esse momento no sentido de conscientizar. Isso. Reconhecer que a gente não conhece o processo é importante para que a gente conheça outras pessoas que podem nos ajudar. Sim. Porque, por exemplo, a mãe está ali super preocupada, mas às vezes ela não entende como é o processo. Então ela precisa da estrutura do núcleo, para o núcleo conversar com a mãe e dizer assim que funciona. Ela precisa ouvir o filho, e é nessa rede de apoio a gente. E talvez eu estou muito nos últimos anos com essa vibe meio coach emocional, assim. Porque eu percebo cada vez mais que o problema está da gente não conseguir falar sobre as nossas limitações. Isso. Eu lido todos os dias com alunos, por exemplo, que querem muito fazer redação e não conseguem pegar na caneta porque ficam olhando para as linhas e quando ele não consegue escrever nada, ele fica naquela percepção de que ele é incapaz. E aí eu sempre fico naquele negócio de dizer, você vai tentar. É. Quando eu ver uma letra, eu estou vendo que você está tentando. Aí eu consigo abraçar você e perceber na sua limitação o que é que você não consegue fazer. Agora, sem fazer nada, não Mas dá. se você não tentar, se você não tiver, se você não acreditar que é possível, Começa por aí, né, se Will? você não acreditar, se você não tiver um suporte emocional da sua família dizendo, olha, se não deu certo agora, vai dar certo no ano que vem. Agora Eu não deu tenho certo, pressa também, nunca tive, Mas nunca isso não tive, é uma nunca tive. realidade, tá? Isso não é uma realidade. Não é A uma gente vive- realidade. E acho que é reflexo da muito nossa pouco. sociedade, né? A gente está A gente quer hoje a sociedade quer algo Imediato, né? prático, É imediato, imediato, aprovação. Mas não pode, é por isso que Exatamente. aqui eu vou fazer uma observação, vou pedir desculpa por não ter processos. Mas assim, é por isso que, veja bem, um aluno que vai para uma federal, que ele passa por um cursinho, que ele passa, as minhas filhas, que até a gente vai tocar nesse assunto, Sim. da importância delas fazerem durante o ensino médio, minha gente. Não deixe, pelo amor de É Deus, isso, meu para povo. ir para cursinho no terceiro ano, não, em nome de Que era outra Jesus. coisa aqui do Né? pessoal A de gente, Palmeira mas dos você vai reforçar isso, lembra aí, viu? Mas assim, de você chegar e você estar preparado, porque eu vi as minhas filhas estudando de domingo a domingo. Olha, domingo a É uma domingo. escolha, viu? Teve uma hora que a já estava com o oi tremendo, a outra também. Eu digo, para, que ficar não fica doida, não, pelo amor de Deus. Trocando o dia pela noite. Aí quando parava, eu digo, agora melhorou, pronto, agora vai estudar. Pelo amor de Deus, mãe, a senhora É o não sabe. equilíbrio, É né? o equilíbrio, exatamente. Mas aí você vê a disciplina, aí sem um carnaval, sem um aniversário. A prova de Lívia foi no dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela. Pronto, ela tinha 16. No dia do aniversário dela, 17 anos, ela fazendo a prova, não teve festa. A Nicole também abriu mão de tanta coisa. Então, você sabe que ali, principalmente no curso de medicina, todos os outros são importantíssimos. Sim. Mas a gente de medicina porque está lidando com vida. É o que também, cobra. E é o que diretamente. cobra uma nota mais alta, Mais né? Também alta. a atenção fica muito Aí, maior. se você pega um profissional que só faz um vestibular, uma prova, e já passa sem ter esse preparo que elas têm que ter, que você tem que ter isso. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que saber que você vai ter. É a escolha, é isso que você quer. Assim, desculpa, não é Não falar venha- mal não, mas as particulares hoje em dia, já foi a fase de que a particular tinha um processo seletivo de verdade. Verdade. Hoje em dia, desculpa, É. só tem Não, dinheiro e de você pede quer. desculpa mesmo, minha gente. Mas já Né? foi, Pra já não foi ter alguma concorrido. coisa, Eu sei, assim, pelo reflexo das últimas aprovações. Entendeu? São pessoas que... Até porque tem vários alunos também que querem fazer a particular, é tudo, né? A opção. Mas assim, a gente entende que é um processo que tem que passar. Não pular fase. É o que eu sempre disse às minhas filhas. É aquela Não história da pula academia, né? Sem dor, sem ganho. fase. Eu tô tentando internalizar isso faz tempo. Eu vou pra academia pensando, meu Deus, sem dor, sem ganho, sem dor, sem ganho. Mas acho que o processo é esse mesmo. Você entender que não dá pra você pular. Uma pergunta que eu faço
passo para os alunos que às vezes querem médico, porque o pessoal chega querendo medicina, mas uma visão mais de dinheiro, de Isso estabilidade. também que eu E perguntei. assim, eu digo, É. de fato, é o que você se imagina fazendo o resto da vida, Sim. porque é um processo passar em medicina. É muito difícil aquele aluno fazer que nem a Nívia, passar de primeira, direto do Muito terceiro ano. difícil. É muito difícil. Isso foi um processo construído, né? Nós Em fomos primeiro lugar, em primeiro lugar, Na federal. só para deixar claro, exatamente. estava dizendo Do processo, que que é era muito difícil sim. passar no primeiro ano, tem que ficar claro. Aí uma coisa que eu pergunto sempre para eles: você está preparado para viver o processo? É Porque ele isso. não vai ser fácil. Fácil. Agora eu vou com você. É. Se você disser assim, É Isa, isso eu que eu vou, quero, né? Bora a gente vai. Entendeu? Ô, Isa, pode ser Isa ou Jadiel também. Vocês têm os simulados, né? Como é que acontece? Sim. Fala aí também dessa A questão. proposta do núcleo ela vai Depois do muito que você além ia falar, de que eu sala de aula. Não, mas eu interrompi. ia emendar isso aí É? mesmo. A proposta do núcleo vai muito além de sala de aula, né? Nós estamos lá dando nossa aula semanal, né? Inclusive o Will está hoje lá, trabalhando com Daqui a os pouco, meninos com inclusive, já vai pra redação. turma da noite. Eu estava ontem, né? A Isa vai estar quinta e sexta, né? E amanhã? Amanhã também, quarta. Pronto, 3 dias a Isa vai estar aí, então vai ser muito bom. Para além da sala de aula, nós temos uma série de coisas que nós fazemos aí. Começa com monitoria, né? Nós temos monitores que são pagos pelo cursinho para ofertar, para os meninos tirarem dúvida, para auxiliarem todos os dias da semana, monitoria auxiliarem integral. na correção. Inclusive, eu tenho duas monitoras topadas. Não sei se você conhece, muito Ah, boa. quem? Então- Escola Nívia. Então, nós temos um processo de monitoria, onde os meninos podem tirar dúvidas. Esses monitores são orientados por nós damos orientações, dizemos a eles que nós passamos e eles trabalham em conjunto com a gente. Além disso, nós temos um simulado por mês e quando chega mais perto do Enem, mais ou menos em agosto, setembro, nós temos um simulado a cada 15 dias. Então, a gente está fazendo com que eles testem isso. Os nossos simulados são sempre acumulativos, então vai de acordo com os módulos que a gente está fazendo. Fez o primeiro módulo, o primeiro simulado. Então, é só daquele conteúdo. No próximo módulo é o conteúdo anterior, mais o do segundo módulo. Até que em agosto, mais ou menos, a gente já fecha tudo. E aí, dali em diante, eles vão trabalhar com gosto de gás, com tudo que vai cair no Enem. E ainda tem, eu acho que outros processos, né? Que eu acho Sim, tem- fenomenal. tem Que é o mentoria, acompanhamento, a mentoria, a gente tem Plataforma. plataforma, acompanhamento integral em grupo do WhatsApp, Sim. Tem o um aluno grupo tirar MED dúvidas. 2.0 E ainda também. tem outras sessões de grupo que a Isa vai criando de acordo verdade. com o nível, para que Isso cada aluno se encontre e se reconheça como parte do processo. A gente vai criando níveis de grupo para que você vá socializando de acordo com aquele nível que você está assistindo. Isso é importantíssimo. E eu vou abrir agora um aspas para contar uma história. A Nicole foi quem ensinou a Nívia Sim. a ler. Quando eu cheguei em casa, a Nívia estava lendo. Eu digo, menina, como é foi assim? isso? O que é isso? Como foi isso? A Nicole fazia a atividade dela, ela ficava observando e ensinou, né? Aí tá certo. Aí disse, quando chegou, fui chamada na escola. Aí eu disse, o que foi que você me diga logo o que foi que você aprontou? Porque se eu chegar lá, olha, ela, não, mas não vi nada não, ela miudinha. Tá certo. Quando chegou, eu disse, Roberta, eu não tenho como trabalhar com a sua filha. Aí eu cheguei, disse, por quê? Disse, eu disse, como assim? Ela fez o quê? Ela é educada, minha filha é educada, viu? Eu eduquei. Aí cheguei e disse, não, Roberta, porque enquanto eu estou ensinando aqui, aí ela já está sabendo ler. E ela fica assim, à toa, girando. Entediada já, né, com o processo. Ela sabe disso. Aí é isso que eu estou querendo dizer. Então, ela aí fez um ano a mais, no caso, fez uma prova, né, um testezinho lá, e ela passou, foi para a série seguinte, no caso. Aí é isso aí que é interessante, porque de repente quem está num nível tal não tem muita paciência para estar revisando, não. Por isso que a gente tem os gente 3 fez isso níveis por lá. isso. E nem só por isso, até porque o aluno, eu acho que o aluno que está começando agora, ele precisa entender O que ele lugar não dele. precisa estar no mesmo nível do aluno que já Isso, está com isso. a caminhada há algum tempo. Então, quando você reúne um aluno que está começando agora, você cria a atmosfera de que está todo mundo junto, começando junto, isso. e que a gente vai começar do início. Você não precisa pegar do conteúdo que é mais difícil, porque você vai passar pelo processo, como você está começando agora, está todo mundo no mesmo grupo. E aí a gente, enquanto professor, vai criando essa percepção de que existem níveis diferentes, e aqui a gente não está falando de quem é mais inteligente e de quem é menos, a gente está dizendo de etapas, porque Exatamente. a prova leva em consideração o que a gente chama da BNCC de habilidades e competências. Então, eu preciso entender e fazer esse aluno entender que ele ainda não desenvolveu determinadas habilidades, que outras ele já desenvolveu. E que vai chegar a habilidades e competências que ele precisa para desenvolver um mínimo de base. Então, quando a gente consegue catalogar esse aluno que precisa mais da nossa atenção,
Quando a gente consegue catalogar esse aluno que já está um pouquinho mais tempo na caminhada, a gente consegue, inclusive, canalizar que tipo de questão ele vai fazer, qual banco ele vai usar, quantas redações ele vai precisar fazer por semana, se são muitas, se é um número menor, se ele tem que focar especificamente em gramática, ou ele vai focar em repertório. Então, tem uma série de questões e ainda tem que é individualizado, esse trabalho tem que ser individualizado, porque cada pessoa tem um modo de aprender diferente. E aí a gente precisa entrar até em teoria de cognição, a gente precisa estudar sobretudo esse processo. Como é que esse aluno consegue entender o processo de aprendizagem? Tem gente que vai aprender muito mais só lendo. Tem gente que vai precisar da explicação para complementar. Tem gente que vai precisar, se pegar só a aula de casa, já consegue canalizar e fazer exercício. Tem gente que eu preciso pegar o exercício e fazer junto com ele para entender qual é a percepção dele. E eu acho que nesse sentido os aulões também ajudam muito, porque o núcleo vai organizando ao longo do ano alguns aulões para a gente conseguir sistematizar o apanhado como um todo. Não é isso, Isa? Verdade. Pois é, e eu ia perguntar, no caso, hoje, se as pessoas quiserem, ainda tem vaga, assim, ou é só no começo do ano? Como é que acontece? As matrículas estão abertas, assim, como é que funciona? A gente indica que comece no início do ano. Por quê? Porque vai pegando a basezinha de todas as isoladas. Mas ainda dá para entrar, porque como a gente tem uma plataforma, todas as aulas são gravadas, e a gente tem os monitores que também dão um direcionamento. Se você entrar hoje em Química, eu consigo lhe direcionar das aulas que você vai precisar assistir para me acompanhar na aula que eu estou hoje. Então, assim, a pessoa que conseguir entrar hoje, isso foi uma coisa da pandemia, né? Essa estrutura do online, o núcleo, é muito boa. É uma estrutura muito boa. Qualidade de imagem, de som. Então, assim, não tem como a pessoa ficar para trás. Eu penso assim. Agora, o que eu aconselho é que, se puder, comece no início do ano. E que coloque o seu filho o quanto antes. O ideal é que no primeiro ano do ensino médio, vamos agora, vai. ele entre com redação, no mínimo. Primeiro ano do ensino médio. Se for um aluno muito desenrolado, ele pode até pegar matemática. Primeiro ano é muito importante. Preste atenção, minha gente, pelo amor de Deus, isso aí que é muito Preste importante. Vamos lá. Deixa eu fazer um parênteses, eu vou até procurar a câmera. Pessoal de produção aqui. Aqui. Eu preciso do corte desse momento. Porque o que a Isa está dizendo aqui é muito importante desse processo, de você começar a pensar no processo de escrita de redação a partir do primeiro ano. E por que eu digo isso? Porque você não consegue desenvolver a habilidade de escrita, até ainda vai, porque você já está na escola desde o 6º, 7º escrevendo e gramaticalmente você já conhece alguma coisa. Mas o exercício de cidadania que se faz a partir da escrita de uma redação não se desenvolve em um ano. Porque nós estamos falando de um aluno que vai fazer uma redação que ele não sabe o tema. Então, nesse sentido, o aluno que procura um cursinho, é muito importante que ele pense que esse ciclo não dá para fazer em um ano. Esse processo é um processo duradouro, porque não é escrita de qualquer texto. A redação é um exercício de cidadania. Perceba que quando a gente vai ensinar redação, a gente fala de eixos temáticos e a gente fala de grupos minoritários. A gente está falando da sociedade. Então, não tem como a gente falar de sociedade. E aí, eu exemplifico. Não tem como eu falar, por exemplo, da particularidade de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência, da população negra. Não tem como eu falar de meio ambiente, educação, segurança, lazer, transporte, de direito social. Não tem como eu falar de equidade. Não tem como eu falar de questões de gênero. Não tem como eu falar da população LGBT se eu não fizer a construção de um processo de reflexão de cidadania. Então, é muito importante, quando a gente falar de redação, que a gente entenda que não é um texto. O que a gente faz no processo de ensino de redação, inclusive o que o MEC quer testar com o Enem ao propor uma redação para um aluno, é saber se aquele adolescente de 17, 18, 19 anos minimamente consegue refletir sobre as transformações da sociedade de maneira crítica. E é por isso que o Núcleo tem feito um trabalho sistemático de conscientizar em Palmeira, de que esses alunos comecem a entrar no cursinho no primeiro ano e no segundo ano, porque você vai balizando essa noção de cidadania. A gente está falando de meninas que têm 15, 16 anos, que precisam começar a discutir um projeto de sociedade. E isso é muito importante de falar no Brasil, porque a gente vive num momento tão polarizado politicamente, que não se quer fazer mais exercício de cidadania, com aquele discurso que também não é novo, é da nossa geração, da história do política
futebol e religião não se discutem. Não, desculpa. E a gente cresceu com essa cultura, transmite essa cultura para o jovem, porque hoje tem ainda processo de tecnologia envolto nesse. O jovem está exposto a tanta informação, a tanto conteúdo, que você tem uma problemática do jovem se interessar pelo exercício de cidadania. Então, quando você pega uma redação nota 1000, por exemplo, você pega uma redação como, por exemplo, da Níverson, e da Nicole, que aqui também está. Quando você pega uma redação com um texto nota 1000 no Enem, você lê o texto que o MEC libera todos os anos, as amostras dessa redação, até para que os professores consigam entender como é que ele tem que trabalhar, e você vê um exercício de cidadania. Você pega uma nota 1000, não tem nada de decorado. É um texto onde o aluno está discutindo puramente o exercício de cidadania. Isso é muito importante pensar num cursinho que tem que começar esse trabalho o quanto antes. Will, e assim, o Núcleo faz algo que eu acho que é sensacional, que para além do Will, que já é um cara sensacional, um professor esclarecido, ele discute Eu nem gosto de elogio, viu? todas essas Eu nem gosto de situações. elogio, nem Ave O Maria. Núcleo Oferta, e aí, preste atenção, você que está aí voando, o Núcleo Oferta junto à redação, um combo de professores que vão trabalhar história, filosofia, geografia e sociologia. Como é que nós vamos refletir enquanto sociedade se a gente não tiver essa base? Nós temos o professor Luan com história e filosofia. Eu fiz um podcast com o Luan, Meu amigo viu? Alvaro, Maravilhoso, muito né? bom. Eu gosto dele. E o professor Arnaldo com geografia e sociologia, que discutem e fundamentam uma base muito boa para que o Will consiga desenvolver um trabalho ainda melhor. E esse combo que já está falando, o combo é no mesmo dia. Então você está fazendo o pacote completo no mesmo Olha, minha dia. filha, Você está discutindo história, sociologia, filosofia, logo em seguida vem aula de redação, porque é de fato um projeto que a gente tem feito nesse combo de oferecer o exercício de cidadania. Porque senão eu vou para o modelo pronto. E é isso que me preocupa, inclusive, na formação dos profissionais do futuro. Porque, por exemplo, quando eu chego, me dá uma agonia, Roberta, você que é jornalista, talvez tenha mais propriedade para falar com isso. Me dá uma agonia de quem quer o negócio pronto. A gente tem inteligência Não, eu artificial detesto. Aí um aluno meu recentemente chegou lá na Piraca, na minha isolada. Meu aluno, viu, chegou na isolada dizendo assim, professor, deixa eu lhe mostrar esse modelo pronto que eu pedi para o GPT fazer. Ela disse a você. Na minha cara. Na sua cara. Professor, eu pedi para o GPT Não. fazer esse modelo de redação pronta para eu adaptar para qualquer tema. Doeu o Não, nessa hora, meu coração, eu já comecei a ter arritmia. Eu acho que eu nunca cheguei perto de ter um AVC. Mas nessa hora, eu acho que... Sabe aquela suadeira, um negócio assim do coração? Dizendo, minha gente, não é possível. Não é possível que alguém consiga pensar que cortar o caminho e não aproveitar as etapas do processo vai ser mais fácil. Agora eu Vou dar faço rasteira uma no povo. observação nesse sentido, porque assim, é preciso você ter o conhecimento e usar a ferramenta na hora que houver uma necessidade. Porque é como você diz, tem gente que chega assim e diz assim, Roberta, agora não, né? Que agora eu estou de podcast. Né? Agora o nível é Agora outro. vai ser ao vivo. Mas eu fiz muita redação, tá entendendo? E o camarada chegar, faz aí rapidinho, deixa que você faz. Ô, gente, como assim? Eu não faça você então, se você acha. Ou então passar informação. Vai fazer assim, eu digo sim. De acordo com o Will. O senhor não disse não. Eu digo, se você quer que eu assine o que Você você quer que eu assine o que você está transmitindo? não pode. Mas aí eu fiz até. Eu comprei até um curso, que é para ter ideia, para a gente saber como funciona. Sim. Até para corrigir. Vai dizer, ó, isso aqui não presta. Antes de você criticar, eu sou dessas. Você precisa se aprofundar para poder fazer a preciso saber o crítica. que é que eu tô, né? Pronto. É uma coisa legal. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha política. Já estou me preparando. Aí, poxa, o texto eu preciso de uma campanha assim, curtinho, tá? Para colocar em rede social. Legal. Fechou. Agora, É uma para você, ferramenta, né? exatamente. Agora, para você fazer, por exemplo, eu preciso saber quem é, eu preciso dizer como é, e vamos lá, para ter conhecimento para você falar, para você escrever. Porque, minha gente, ninguém escreve nada sem ter conhecimento. Sim. A falta, eu digo às minhas filhas, gente, amanhã eu não sei, eu digo aprenda. A minha psicóloga diz assim, aprenda, eu não sei, eu digo tente mais, não consegui, eu digo tente mais uma vez. Porque como é que eu vou falar sobre uma coisa que você não sabe? A dificuldade está onde? Você estou de ler o quê? O que foi, qual a informação que eu estou precisando? E sempre a gente tem que se manter informado.
E aí entra nesse aspecto. Eu posso usar a ferramenta para estudar? Posso. Exato. Mas a partir do momento que eu faço a substituição do exercício de Cerebral, pensar sobre, eu vou condicionando o meu cérebro a dizer, existe um caminho mais fácil. E aí você chega, por exemplo, numa prova, vamos sair um pouquinho, né? Você está falando mais de redação, né? Vamos pensar, por exemplo, na prova de matemática, de natureza, vamos pensar na prova de linguagens, que você não tem quanto é 1 mais 1. Não está assim na prova. A prova está contextualizada para que você utilize o seu aparelho cognitivo, para que você consiga extrair as informações que precisa para responder. Aí o aluno chega para mim e diz, o texto é muito grande. Aí eu disse, é claro que o texto tem que ser grande, porque esse é o primeiro filtro do Enem. O aluno muitos alunos ainda não conseguiram ter a percepção que o primeiro filtro do Enem não é o conhecimento. O primeiro filtro da prova do Enem é se você consegue ler o texto e quando terminar esse texto enorme, e para mim a parte mais difícil da prova de linguagem, se você consegue ler o texto e quando chegar ao final do texto, ter a percepção do que você leu. Eu não estou falando ainda nem da camada de interpretar, que é mais profunda. É você terminar, e é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, e quando eu digo não é só o aluno, é da sociedade mesmo, a gente tem dificuldade de ler um material ou de ouvir o que alguma pessoa falou. E se for muito longo, a gente está tão agoniado porque a pessoa passou muito tempo falando, que eu chego ao final e eu não sei o conteúdo que a pessoa falou. Só esperando o final. O texto do Enem é a mesma coisa. Eles não colocam a questão de 45 linhas de maneira coincidente. Porque o Enem é uma prova que faz filtro. Então, o primeiro filtro que ele vai fazer, ele sabe que é quem não tem a paciência de chegar no final do texto e saber sobre o que Essa eu não tinha pensado nisso. É importantíssimo a gente pensar. Por que aqui, por exemplo, porque na prova de matemática ele não vai pedir para você fazer um cálculo de divisão simples, porque você precisa extrair de um contexto, e ele lhe dá um contexto, para que você consiga extrair do contexto que você precisa para É isso que eu mais gosto do Enem. E é isso que eu gosto do Enem. Para o vestibular tradicional. Porque o tradicional, né, Isa, ele tem esse processo de mecanizar. mecanizar. Você só saberia aplicar uma fórmula, só saberia jogar a questão de forma direta, e o Enem ele faz você ir muito além. Que é o que eu falo para os meus alunos. Eu ensino química para vocês entenderem a química. Sim. Não é para decorar nem nada. É você olhar assim e dizer, poxa, aquilo ali faz sentido com toda a sociedade, e eu relaciono com a sociedade, eu relaciono com o cotidiano, com o meio ambiente, com tudo. Porque o Enem quer essa visão de química. Ele não quer uma visão de química que você saiba fazer os cálculos. Ele quer uma visão social da química. Por isso que tem muita questão falando de meio ambiente, aquecimento global, detergente, sabão, descartes. Então, é tudo para poder essa visão de sociedade. O Enem ele é incrível. A gente estranhou quando o Enem veio como vestibular em 2011. O Enem é antigo, ele era um exame de ensino médio, mas ele não era o processo seletivo para o vestibular. O pessoal estranhou, mas eu, na visão de professora, nesses últimos 12, 13 anos que tem o Enem, ele deu uma mudança drástica no nosso ensino. Saiu daquele ensino mecanizado, tecnicista, né? E trouxe uma visão mais crítica e social. É isso que eu vejo. Não é fácil o que a gente está vivendo. Eu digo sempre para os meninos. Vamos pegar uma ferramenta como o WhatsApp da vida, maravilhoso, facilita a nossa vida de maneira divina. Aí agora o WhatsApp coloca, por exemplo, a possibilidade de você acelerar o áudio. Eu odeio. E aí, às vezes, aí você vai assistir um vídeo do YouTube ou uma série, você não tem mais a paciência de assistir na velocidade 1, porque a gente está tão na sociedade do imediato. Acelerada. Você que está nos ouvindo, Você que está 1.0, tá? Porque isso faz com que, por exemplo, eu já não escrevo porque gravo áudio. Então eu já não consigo mais escrever como as pessoas escreviam antigamente. Porque agora eu tenho a facilidade de gravar o áudio. É ótimo, Mas aí isso vai fazendo com que eu perca a capacidade de escrita. Já é um ponto importante. Você pega, por exemplo. E a capacidade também de paquerar, porque um paquera que se for mandar WhatsApp pra mim. E só mandar áudio, mandar o textinho. E mandar o texto, ou então escrever errado. Aí continua o processo. Aí agora você pode acelerar o negócio. Então você condiciona o seu cérebro que, eita, quando eu tiver que ler, por que não gravar um áudio? E o áudio não pode ser longo, não pode ser de 1 minuto, ele tem que ser... E diz que é podcast. Senão você diz, que podcast é esse? Aí vai chegar no Enem,
encontra um texto de 45 questões e vai, de fato, reclamar as 45 linhas. Reclamar não vai passar. E nem passar. Nossa. Mas porque tem muito texto. Que bom que tem muito texto, porque você não vai passar. Porque se tem um profissional que não quer ler, como é que você vai ler depois um artigo na universidade? O professor vai passar 10 livros para você ler no mesmo período? Eu tenho medo dessa geração universitária. Porque o Enem não está selecionando gente boa. Não, é porque não consegue. Ninguém quer mais ler. Você pega, vamos ler hoje uma página, vamos ler uma redação, até às vezes na aula, vamos ler uma redação nota 1000. Aí quando pega a folha que está o texto todo, professor, a redação é muito grande. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Chega a dar uma dor no coração. Dá uma dor nesse sentido. Eu faço assim, Roberta, ninguém lê isso mais. Eu digo, o que é que eu estou fazendo? Então, você acabou com a minha vida. Porque assim, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que... Pronto, a Isa estava aqui, vocês não. A Isa chegou primeiro, aí eu só, Isa, vou mostrar aqui. Aí eu só, essa aqui é a parte do site, aqui é a parte do jornal impresso. Ela disse, ainda tem jornal impresso? Eu digo, tem, ainda sou resistente. Já pensou, né? Tem o resistente, a Vou lhe dar até um. Olha se tem um exemplar aí, por favor. Pronto. No jornal impresso, também. para o mexão, é importante. Sim, já deu. Eu percebi que você ia fazer. É muito importante a gente pensar sobre isso, né? O meio acadêmico, ele não tem paciência. Então, assim, quando a gente chegar na universidade, o professor vai dizer, nego, velho, se vira aí. Eu tive um professor lá que ele foi meu professor depois, mas geralmente quando ele pegava uma disciplina, a primeira aula dele, ele deixava 10 livros na mesa e ele fazia assim, prova semana que vem, primeira aula. Dê seus pulos. A gente não tem espera que isso aconteça. E pra você que chega semana que vem com os 10 livros pronto, não. Chegue não. Acabou. A primeira nota já foi. Então, assim, o meu acadêmico vai requerer de nós essas habilidades. A cognição é o que a gente está mais enfrentando problemas hoje, né? A gente tem alunos que, por exemplo, estão tendo crise de ansiedade porque o celular não está sendo mais usado na educação básica. Pronto. Mas peraí, bicho, você está condicionando o seu cérebro. Está retardando, isso. A Roberta pensou agora, a minha crise de ansiedade era palmatória, que mamãe tinha em casa, né? Eu tirava a ansiedade. Instante, 2 minutos. Isso é complicado, né? A gente está criando pessoas que não conseguem discernir se a informação é verdadeira ou falsa. Não conseguem fazer uma Aí agora eu vou puxar a sardinha para a redação, vindo que você disse. Tem um sociólogo maravilhoso para usar em redação que vai falar desse processo. A gente recebeu o recurso tecnológico primeiro antes de ser educado para utilizá-lo. Exatamente. José Murilo de Carvalho vai falar muito desse processo, de que a gente recebeu o recurso tecnológico, não foi ensaiado, mas ele falou agora, eu pensei no processo. Chegou o jornal impresso ali pra gente, igual que bonitinho, folhear, pegar o papel impresso, fazer um merchan já da tribuna. A gente foi, por exemplo, isso se aplica muito quando eu vejo um jornal como esse. Eu ia ficar emocionado. Fica emocionado, porque se aplica muito do que a gente está falando. A gente recebeu o recurso tecnológico, que é muito bom, mas a gente não foi alfabetizado mediaticamente. Então, tu já falou, é verdade, a gente lê um negócio e a gente não consegue mais ter a percepção de verdadeiro ou falso. A gente está perdendo a percepção peraí, eu estou lendo uma matéria impressa aqui, e eu não estou vendo nem título, eu não estou vendo a fonte, eu não estou vendo quem publicou, eu não estou vendo de que cidade saiu. Será que eu posso confiar nesse comentário que alguém fez? Porque, eu estou pegando o jornal impresso, tem aqui o título da editoria, você tem dados aqui, você tem a data que tirou, você tem quem assinou, então talvez isso me traz uma validação maior. Só que aí a gente chega, por exemplo, no meio tecnológico e você está cheio de pessoas que se sentem prontas para discutir uma série de questões, para falar de tudo. Aquilo que é informação passa a ser subjetivo, porque cada um quer ter uma verdade. E aí a gente acaba perdido. O Bauman vai chamar isso de modernidade líquida. Esse processo, a gente está vivendo em um momento de tanta liquidez, de tanta falta de solidificação das relações afetivas, sociais, cognitivas, que a gente tem perdido a sensibilidade de entender que há práticas sociais que precisam de solidez, que precisam que você gaste mais tempo, que precisam de um trabalho mais analítico, que precisam de um processo mais duradouro. E é muito problemático. Quando eu vejo um jornal como esse impresso, dá felicidade, porque aqui... E talvez... eu levo para casa. E as meninas, eu fazia muito, sabe o quê? Além de ler, eu botava elas para assistir o jornal.
Aí eu digo, ó, eu vou lavar aqui os pratos. Era. Assistiu E o você tempo assistiu todo. quando terminou. O que foi que vocês entenderam? O que foi mesmo que foi divulgado aí? Qual foi a notícia? Olha, mãe, foi assim, assim. Contava direitinho nas palavras dela. Mas você vê como era que, assim, a gente vai... Ser o papel dos isso. pais, né? né? E agora, eu fiquei em dúvida agora. E matemática? Me conta como é esse processo de fazer esses meninos. Somar. Por exemplo, que não tem uma base no processo para Enem, que é tão mais complexo. Há um problema porque a maioria dos alunos que tem dificuldade comigo, muitas vezes não é nem de matemática. A maior dificuldade que nós temos, e a gente volta para esse Sim. problema, é entender o que a questão está pedindo. Eu testava ela no mercadinho, mandava comprar e trazia um troco. Não era, Nicole? Não era? E se você trocar Era. errado, vai voltar. Volte. E a Nicole com vergonha. Meu Deus, eu vou mandar pro mercado. Nós temos alunos que chegam até com uma base bem feita. Se você botar questões que são assim, objetivas, né? Ó, que nem o Will falou, 1 mais 1, ele vai saber responder. Se você estruturar um cálculo lá, uma expressão algébrica, uma expressão numérica, ele vai fazer. O problema que muitas vezes a gente enfrenta lá é fazer com que ele tenha a quantificação de que, peraí, na prova do Enem não vai acontecer assim. Então você tem que ler o que está acontecendo lá, grifar o que foi importante para a gente responder. Os professores de humanas e linguagem geralmente fazem a leitura do comando para poder voltar para o texto, muitas vezes, né? E eu não gosto de fazer isso, porque matemática é mais difícil da gente fazer isso aí. Mas quando a gente faz esse trabalho com ele, quando eu sempre faço a significância que há nesse processo. Por exemplo, o que mata muito eles, geralmente, a palavrinha respectivamente. É uma palavra que faz toda a diferença. Muda todo o contexto, o Enem né? é o tamanho, porque ele bota as duas perguntas. A primeira 10 e 11, a outra 11 e 10. E aí, qual das duas? A resposta tem os dois, mas se é respectivamente, precisa se respeitar a ordem estabelecida. Então, assim... É o tio muitas já. vezes- pô. Então, muitas vezes, assim, eles têm essa maior dificuldade. Claro, as habilidades que são um pouco mais complexas, né? Por exemplo, a gente pega logaritmo, análise combinatória, probabilidade. Nós nos divertimos muito Acho com que a isso. aula agora é de grego. Nicole- Começamos a falar grego. Eu brinco também, viu? Eu estudo Bíblia, eu também brinco com isso aí. Nicole e eu, a gente brincava muito na análise combinatória, né? Geralmente era a parte que ela mais tinha dor de cabeça. Que ela fazia, tio, já não encontro padrões. Que realmente, aprender matemática com o que a gente trabalha é trabalhar com padrões. As questões do Enem, elas têm padrões. Então, quando a gente pega esse padrão, a gente resolve tudo. Mais análise, o padrão pega a malinha e vai embora. Então, a gente não tem processo como esse. Então, eu lembro que uma vez ela me trouxe uma questão que falava de notas musicais. O cara está formando um acorde, ele tem 7 notas, ele precisa formar um acorde de Mi menor. Qual é o total de possibilidades que vai ter? Ele tem um enredo bonitinho, né? Mas resumindo é isso. E a Nicole ficou, eu não faço a mínima ideia. Eu não toco violão, não sei quais são as notas. Eu escrevi uma carta assim no gabarito. Senhor Enem, eu não toco violão. Porque ele pegou um professor de matemática que é músico. Olha. Pra formar um acorde tem que ter fácil pra uma você, tríade. né? Aí eu montei, a gente já fez uma aula de música lá. Olha, E resolveu. Eu faria uma redação. Senhor Enem, boa noite. Gostaria de informar que eu não toco violão, não canto, não sei de nota, nem quem é maior, nem quem é menor. Então não me abuse. Na matemática, a gente mesmo tem dificuldades com habilidades que são um pouco mais complexas, por exemplo, logaritmo, análise combinatória, probabilidades que destoam, assim. A geometria analítica mais nem tanto, porque o Enem está esquecendo. Ele guardou a geometria no bolso aqui assim, acho que ele não está querendo por ela. Tá na chave Ela do vai ter a esquecimento. geometria analítica, né? Eu gosto muito dela, mas tudo bem. Fico triste, mas tudo bem. Então, mas o maior problema que a gente enfrenta com eles é literalmente essa dificuldade de interpretação. E uma coisa que me preocupa muito é que da última prova eu fiquei bem assustado quando eu peguei ela para corrigir. E o Enem também está forçando os nossos alunos a regredirem, de certa forma. Porque as contas agora são aproximadas. Então ele ainda está assim, aproxime uma casa decimal. Então, tipo, ele não está dando nem a possibilidade de você pensar que na aproximação você pode aproximar para cima e algumas vezes para baixo, ou tem que ficar. Eita, meu Deus. Não, mas... Ou tem que ficar. Meu Jesus. Ou tem que ficar aquele A preocupação, será que o microfone ficou inteiro? Querer Deus Pai. Aí, situações como essas, que antes a gente tinha, por exemplo, a gente discutia na sala situações como essa. E agora? Aproxima para onde? Tem problemas que eu não posso aproximar. Por exemplo, se a gente for trabalhar com dias completos, a conta deu 48,67, Você vai pegar os dias e vai transformar em horas. você tem que trabalhar com problemas específicos. Olha. Se ele pedir... Aí a Isa humilha. Além de natureza, ainda tá concordando e acertando essas matemáticas, viu? E eu só aqui, Se eu contar a história do núcleo, vocês vão ver que eu já ensinei. Eita, é verdade. Coringa, isso aí, ela vê muito menos. Então, assim, as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é literalmente com interpretação. Como a gente tem uma base que foi feita de maneira insuficiente,
não foi feita legal, porque, por exemplo, quando eu estudei, eu gostava de estudar, então estava concentrada. A minha professora de matemática, para mim, ela é, meu Deus, foi quem fez eu olhar a matemática como algo fenomenal. Ela dava Eu três, não tive quatro muita sorte com o soluções. meu, não. Eita, Jesus. Ela, quando Eu era. escrevia 3, 4 soluções, ela dava do mesmo problema. E a Nicole foi minha aluna, ela sabe que eu faço isso. Eu resolvo o mesmo problema de várias maneiras. Porque, como o Will falou, eu aprendi um jeito, mas ele e a Isa vão aprender de outro diferente. Então, a solução que é mais fácil para mim pode não ser a mais fácil para a Isa, pode não ser a mais fácil para o Will. Eu tento sempre fazer com que eles façam em menos tempo, até porque eles já vão ter muita dor de cabeça ao longo da prova. Mas o processo de cognição é diferente. Então, interpretar tem sido a maior dificuldade que eu tenho, porque às vezes eu tenho que ser um professor de matemática e português. Eu não estudei para ser um professor de português, eu tenho um conhecimento bom, aí a gente trabalha sobre isso, graças a Deus, nunca tive dificuldade nos concursos que eu fiz nos 2 que eu fui aprovado, né? Eu sou efetivo, eu não falei, né? Sou efetivo do estado e também do município aqui de Palmeiras dos Índios. Então, graças a Deus, em português eu desenrolei bem aí, né? Desenrolado. Mas, assim, tem problemas que não é a minha especialidade trabalhar, mas e isso é um tratamento que o núcleo faz também muito bem, nós fazemos isso. O nosso tempo de intervalo, muitas vezes, não é intervalo, é a gente tirando dúvida, a gente respondendo questão, é o Will corrigindo redação, é o Will dizendo, meu filho, você escreveu preda, não pode fazer isso aqui, não. É por isso que eu digo, eu não sou muito boa na matemática, não. Agora o português eu a garanto. Não fica do seu lado por isso, tá? Lembrar que a equação fica equilibrada. Lados humanas iguais, natureza. Devagar. Minha gente, a gente vai ter que marcar outro podcast? Vai, porque a gente aqui já está extrapolando, porque também a gente, né, teve uma questão de horário, mas eu quero agradecer, né, imensamente. Antes de finalizar, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais de vocês. Mas já estou agradecendo, porque quando vocês terminarem, já o fecha, né? E eu aproveito e vou chamar a Nicole para vir aqui também, viu, Nicole? Para finalizar aqui com a gente. Se prepare, se ajeite, viu, linda? Quem começa? Por ordem, né? Eu quero meu corte de novo, então já vou virar pra câmera. Eu estou me sentindo tão global. Vocês são de casa, não estão acompanhando, mas o negócio aqui é uma estrutura de iluminação. Eu já perdi a conta de quantas câmeras. Aí eu já estou olhando para aqui para ser essa moça, pelo amor de Deus, você me diga se é essa, para o meu corte ficar bom. Bom, é sempre uma satisfação me reunir com pessoas inteligentes nesse sentido para a gente discutir educação. E enquanto eu for professor, eu continuarei acreditando no processo de educação que transforma. Porque a gente só pode pensar, ainda que estivemos falando assim essa noite toda sobre Enem, mas a gente só pode pensar no processo de educação se a gente pensar em para qual sociedade nós estamos fazendo essa educação. Porque o Enem vai selecionar quem vai ser profissional, que já é uma responsabilidade enorme. Mas esse profissional, a gente não pode esquecer que ele também é um cidadão. Então, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa na preparação para Enem, eu sempre tento conversar com os meus pares, com as pessoas que eu tenho mais contato no meio da educação, para entender que o que nós estamos fazendo é um processo muito sério de entregar para a sociedade a próxima geração de pais, a próxima geração de profissionais, a próxima geração de pessoas que terão que também transformar a sociedade. E aí é um ponto muito importante para que a gente não se perca nesse processo de estou preparando para o Enem. Né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo sempre, ser professor está para além das questões ligadas a vestibular. E aí é até engraçado porque eu tenho... além de questão de dinheiro, é até engraçado porque eu só tenho 32 anos e eu sou muito tradicional nesse sentido da minha metodologia, porque eu preciso ainda estudar cidadania. A gente está perdendo o hábito de dizer, por favor, com licença. A gente está perdendo o hábito de dizer obrigado. A gente está perdendo o hábito de dizer assim, posso entrar? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de reforçar isso para quem está nos acompanhando, para vocês que estão aqui, a gente precisa pensar em que modelo de sociedade a gente está construindo. E isso passa, a minha contribuição passa pelo processo de educação. A Isa já está se preparando para continuar o mesmo raciocínio, a mesma linha, né? Como é que eu vou falar depois dele? Esse processo passa. Que sociedade eu estou deixando? E eu sei que o meu papel enquanto educador é pensar nessa prática, assim. Eu estou preparando alunos para Enem, mas eu espero que dentro desse processo ele seja secundário, porque a gente tem uma missão muito maior, que é preparar pessoas para a tolerância, para a cultura da paz, para a cultura
ser humanos melhores. Então, essa é a mensagem que eu gosto de deixar sempre quando eu falo de educação. A educação será sempre o processo pelo qual a gente vai transformar pessoas, e essas pessoas, como dizia Paulo Freire, é que vão transformar a sociedade, porque Paulo Freire é muito claro nesse sentido. Ele disse que a educação não muda muito, a educação muda pessoas. E a partir desse processo de transformação de pessoas é que o mundo muda. É importante a gente pensar nisso. É com a Isa agora. Eita. Menina, Isa Nunes. eu fiquei até com medo. Se demora. Fecha Assim, ó, É uma redação, né? Deixa, escreve um texto agora, né? E aí bota a pessoa para falar logo depois do Will. Fala muito bem também, ela tá fazendo a humilde aqui, mas ela Mas assim, eu acho que o Will e o Jade, e todo o núcleo, a gente se encaixa bem porque a gente tem a mesma visão da educação. A educação é muito além do que sala de aula, é muito além de que fazer eles passarem no vestibular. É o cidadão que a gente está construindo. Por isso que eu sempre tento manter essa conversa com os meus alunos, para eles entenderem que não é só aquilo. O que é que eu quero para além daquilo? E o núcleo ele tem esse papel fundamental, eu posso dizer assim. Então, que tipo de sociedade eu quero? Eu ensino os alunos para eles serem críticos, emancipadores. Então, assim, qual é a sociedade que eu quero? Então, assim, eu deixo uma pergunta aqui, né? O que é que vocês pensam de educação? O que é educação para vocês? Porque eu tenho passado por questões que todo mundo aqui conhece, de que, assim, a educação ela foi desvalorizada. O companheirismo, a amizade, ela foi desvalorizada. O que é que vingou? Vingou o dinheiro, a alienação, o poder. Então, assim, que sociedade é essa que a gente está construindo? Porque quando eu vejo professores que pensam assim, eu fico triste. Entendeu? Porque o núcleo ele tem uma visão totalmente diferente. A gente prega pela não concorrência, a gente prega pela ajuda. Então, lá ninguém é concorrente de ninguém. As meninas se ajudam. Eu costumo dizer que tem vaga para todo mundo. É isso. Entendeu? A questão é você estar pronto, preparado em vários sentidos. Exatamente. Então, o que é educação? Eu fico pensando sobre isso, sabe? E agora, fazendo doutorado em educação, parece que abre ainda mais. E aí, tio Jade? Querendo essa coragem da Isa. Eu sou matemática pura, as pessoas me quebram. Bom, gente, acho que tem sido muito, muito prazeroso para mim acompanhar o núcleo desse processo, né? E a gente está fazendo um trabalho que é bem legal. Mesmo não concordando muito com o que Paulo Coelho escreve muitas vezes, uma frase que ele disse uma vez, ela mexeu comigo. Ele disse que com paciência, persistência e trabalho, nós podemos transformar todas as coisas em ouro. A transformação em ouro era o princípio básico da alquimia, né? A Isa tá aí que vai Tem o livro dele, dar aula aí alquimista, né? para brincar, inclusive a citação é desse livro. Então a Isa vai dar uma aula disso aí, se a gente for conversar sobre isso. Mas literalmente, não dá, você vai ter Tem que história. marcar outro podcast, viu? Mas vai ter, viu? Parte Mas- 2, mais pertinho do Enem. Muito bom, muito bom. Mas literalmente é isso, com paciência, persistência e trabalho, a gente pode transformar todas as coisas em ouro. O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 12, no versículo 12, ele disse: se alegre na esperança, tenha paciência na tribulação, Isso. mas também persevere em oração. Então nós precisamos ter cuidado com essa situação. Nós vivemos uma sociedade, como o Will falou aí, imediatista, que quer resultados rápidos. A gente precisa entender que, antes de tudo, estamos trabalhando com pessoas, com cidadãos. Nós estamos trabalhando com pessoas que nós queremos que elas cresçam não só para terem maiores resultados no Enem, mas que elas cresçam na vida também, né? Com paciência, persistência e trabalho. Nós podemos transformar as coisas em ouros. É isso aí. Nicole, vem cá, que eu quero fechar com você aqui Tchauzinho perto da- da manhã. Olha, então os caras de cola, Só Nicole. valeu porque Nicole vai entrar, viu? Tira Só foto. valeu por isso. A Nicole que nem tira foto. Faltou a minha Nívia, meu Deus, já tá em Arapiraca. Mãe te ama, viu? Mãe te ama também. Eu, se fosse Nicole, mandava um link para ela. A Nicole falar. Não tá fala, vendo? Nicole não fala. É nossa, né? Mas Eita, rapaz. agora a Nicole morreu de valência. Isso é aquela família, rapaz. A gente tá tranquilo aqui. Gente, eita, olha, tô tão feliz por você ter. Olha, até agora me emocionei. Agora. Mas porque vocês são maravilhosos, viu? São maravilhosos. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E obrigada pelo carinho com as minhas princesas, né? Eles foram fundamentais. E é isso. Muito obrigada. Vamos marcar mais uma conversa, viu? Vamos sim, vamos sim. Vamos marcar mais uma conversa, viu? Gente, obrigada, viu? Valeu, Fechando galera. essa edição, ó, com chave de ouro. Até a próxima. Tchau, tchau.